é, a gente sempre pensou muito na questão de, independente da gente não ter a estrutura necessária, de a gente não ter as condições necessárias, a gente vai fazer com que tem. É por isso que a gente, muitas vezes, lá em 2019, a gente, pô, eu não tinha dinheiro para academia, eu não tinha dinheiro para se alimentar direito. A gente fazia lanche, tipo assim, a gente vendia lanches e se a gente não conseguisse vender o lanche, no outro dia não tinha mais dieta. Não tinha, que era a placa de ovo que eu comprava. E muitas vezes eu trocava com um rapaz lá que gostava muito, né, dos lanches e tal. Ele pegava uns 4 beiju lá com coco e dava R$ 10, que era o valor da placa de ovo. E Você aí, contou essa história foi. aqui. Então, assim, aí eu fazia o quê? Eu dividia em 5, 6 refeições, comia 5 ovos ali em cada refeição. E era a minha dieta, juntamente com arroz, tal, com aveia, alguma coisa assim. Eu lembro que chegou um ponto que eu tava comendo só ovo, só. Pô, chegou um ponto que eu tinha eu botava 2 litros de água para comer o arroz e o ovo, porque já tava, não tava descendo mais. E aí era 1 litro para cada refeição, pra você ter noção. Porque eu não conseguia mesmo, já chegou um ponto que tava voltando a comida. Sim, sim. Aí para não voltar eu jogava água ali, engolia e tal. Então assim, nesse mesmo período aí, tipo assim, ela precisava, de certa forma, dar uma prioridade, né, pra mim. E assim, foi mais ela, porque eu sempre falava, pô, come o frango, come o ovo, come isso, come aquilo. E tipo assim, dentro desse contexto também, eu lembro que, pô, quem ajudou bastante naquela época foi minha mãe, que comprou os ingredientes pra gente fazer, ensinou a gente a fazer os lanches pra gente vender. E aí, muitas vezes, o que acontecia, que pra gente era tipo assim, era a minha refeição livre, digamos assim. Era só ovo, ovo, ovo. Aí às vezes minha mãe chegava com a placa de frango. Aí a gente, aí, velho, tipo assim, era a melhor coisa do Fez. mundo. Era tipo Não, salmão. não, era só. Nossa, Velho, não, vou eu falo em comer salmão. frango. Eu falo assim, era uma refeição livre, era uma pizza, um hambúrguer pra gente. Pra Quando gente. vinha o Só tava frango. no ovão, né? Não, era tipo assim, Era ovo ou clara? Era só clara. era claro, Ó, tipo assim, eu usava, Uma gema. usava a uma, gema, 2 a gemas no gente dava máximo em pros cada refeição. cachorro, que a gente tinha Isso. cachorro lá. Esqueci desse detalhe, por isso que eu falo, ela lembra de vários detalhes que eu não. A gente tinha lá, quando a gente chegou lá, que a gente teve que voltar, tipo, meu pai, né? Minha mãe e tal, ela tinha alguns cachorros e, tipo, tinha uma que estava grávida. Prenha, né? Grávida, não sei se você fala assim. Prenha. Isso, Prenha. né? Essa é. E aí, tipo assim, pariu vários, né? Tipo, 8 e tal. E eu sempre gostei muito de animais e tal. E a gente meio que pegou como se fosse nosso pra criar. Então lá a gente não tinha condições, meus pais e tal. Eu dava gema de ovo pra Aí eles. a gente misturava. Comprava um pacote de cuscuz, Isso. aí misturava, Misturava e e dava pra eles. E eu lembro que na época a gente tinha acabado de chegar e a gente começou a fazer isso com os cachorros. Tipo assim, o fato da gente não ter tantas condições, o cachorro não era tão gordo e tal, né? Aí quando a gente chegou, que a gente começou a fazer isso, as pessoas começaram a falar: caramba, depois que a gente chegou aqui, os cachorros estão engordando, não sei o quê. Porque a gente fazia isso, botava gema, vira-lata, se dá bem com tudo, né? É. E aí a gente fazia isso, misturava as gemas, todas as gemas que eu não usava, misturava ali. Às vezes botava um arroz, às vezes botava um cuscuz, e aí misturava tudo, eles comiam que, pô, pra eles eu acho que parecia E também o lasanha, o parecia a ração. O Porque dinheiro eles comiam com da venda gosto. dos lanches era bem contadinho, só que a gente tentava contar o que desse pra gente e o que desse pra eles, que a gente não ia comer, deixa eles com É. fome. Era mais Muitas fácil a gente vezes, tirar da gente pra muita gente eles. tirava. Muitas vezes eu tirava assim, eu deixava de fazer uma refeição pra Pra botar pra colocar eles, pra porque eu eles, olhava pra assim e falava, misturar. caralho, tipo assim, eu não consigo ver eles com fome, então vou fazer sacrifício aqui. E- Então era mais ou menos isso. Em relação que ele falava coma, e eu priorizei ele, é porque eu tenho visão do futuro. Na minha cabeça é assim, ele é pró. Se a gente trabalhar em cima Ele dele... já era pró, né? Quando Então, passou esse perrengue. isso, ele já era pró. Já era pró, Aí né? na minha cabeça era assim, se eu e ele trabalharmos em cima desse problema pra gente sair, a gente vai melhorar as condições e a gente vai se dar bem no futuro. E se focar em mim, eu sou o quê? Eu não sou nada. Tipo assim... Não, claro que você é, né? Você não é nada. Não, mas eu falo em relação ao esporte. Eu já tinha competido, mas uma atletinha, assim, tipo, não era boa, não sou boa. Até porque eu não tenho o foco e a dedicação que ele tem. Ela não tem essa Eu não vontade, tenho né, de ser atleta. isso. Então eu já tinha essa visão. Tanto que eu falei pra ele, quando a gente fazia os treinos, que ele me usava como peso, eu falei, vamos gravar pra lá no futuro a gente olhar pra isso Foi. e a gente ter como inspiração. E é um vídeo que roda aí que muita gente vê. E Se ela eu não que- tivesse, se ela não tivesse dado essa ideia, a gente não tinha esses registros. Às vezes a gente iria passar até por mentiroso, né? Porque a gente ia falar que passou por isso, mas não tinha nada que comprovasse. Então, assim, na época lá, ela falou, pô, vamos gravar isso aqui, vai, tipo, lá na frente, quando a gente conseguir conquistar, a gente tem esse registro e tal, a gente tem, de certa forma, até motiva as pessoas, né? Falar, pô, a gente passou por isso. Então, a gente acabou que, optando por fazer essas gravações e tal, lá, e na época nunca que eu iria postar aquilo. Mas depois, assim, como forma também de motivar as pessoas, como forma de falar, pô, você tá vendo aqui, ó, eu fiz isso aqui e consegui chegar. Então, não espere por
por condições melhores, né? Faça você as suas condições para que você possa lá na frente ter condições melhores para fazer ainda melhor. Tem uma frase que é mais ou menos assim, né? Então a gente tinha muito isso. Eu acho que esse foi o fato que fez a gente dar muito certo, porque eu tinha a visão de crescimento, ela tinha a visão também de crescimento, mas ela não tinha visão, ela não foi, digamos assim, ela não pensou nela, Ela pensou foi em mim. egoísta, ela pensou no conjunto. Ela olhou e falou assim, não, eu acho que se a gente fizer Priorizar isso vai ele dar aqui certo. agora pra colher na Exatamente. frente. Exatamente. E a gente tá colhendo, fui E pra Las hoje Vegas. deu certo, né? A gente tá, imagina, a gente, claro que ao longo do caminho, como eu já falei, tiveram várias empresas, pessoas e tudo isso que ajudaram, que eu sou grato a todas, e que fizeram a gente, e que ajudaram demais, impulsionaram a gente chegar. Mas para isso acontecer, primeiro eu tive que fazer por mim e mostrar para essas pessoas que eu tenho um potencial. Essas pessoas, elas também só me ajudaram porque elas viram potencial em mim. Elas viram, não, esse cara aqui trabalha, esse cara aqui não espera, ele não reclama, não fala assim, eu não tenho nada, por isso que eu não O que mais chego. chama atenção em você. Então, O seu perfil. Exatamente, eu não tenho nada. Resultado, cara, que nem ele falou. Todo campeonato os caras mudam o campeão ali. Aqui no Brasil, você vê que tá um rodízio do caralho. Um cara erra, alguém. Não, o perfil, pra mim o perfil. É claro que é importante o resultado, mas o perfil acima de tudo. Exatamente, assim, eu não tenho a genética do Ramon, não tenho nada. Eu trabalho Mas a duro. genética também Não, é ruim, eu não. sei. É boazinha. ruim, né? Então, mas assim, eu compenso muito, né, essa questão trabalhando, fazendo o que tem que ser feito, não dando desculpas, não, de certa forma, me sabotando, entendeu? Então, eu vejo muito dessa forma. Eu penso, pra eu conseguir chegar, a primeira coisa que eu tenho que fazer, uma das primeiras coisas, é não esperar o momento certo. Ponto. Se eu tiver mal, eu vou fazer. Se eu perder tudo agora, eu vou continuar fazendo. É tipo assim, uma coisa que eu sempre amei fazer. Não foi uma coisa assim. Uma coisa eu acho que talvez também tenha feito com que eu chegasse, foi que assim, eu não pensei em fazer pra ganhar isso ou pra ganhar aquilo. Eu fiz primeiro porque eu gostava. Depois eu queria chegar, eu tinha um sonho de, eu queria pisar naquele palco, mas eu não pensava assim, eu quero pisar naquele palco para ganhar milhão, para ganhar um salário astronômico, não. Na época eu nem pensava, nem sabia que existia isso. 2016 foi a minha primeira competição, não tinha essa questão de salários, não é nada. Então assim, eu pensava, não, eu quero subir naquele palco por realização pessoal. Eu vi o Arnold, o Arnold e Frank Zeno foram os primeiros caras que eu vi. Então eu pensava, caralho, eu quero sentir o gosto que esses caras sentiram, de ser Mr. Olímpia, subir no palco do Mr. Olímpia, algo assim. Então eu fiz. Não foi buscando retorno. Hoje, claro, que todos os atletas querem ter. Mas eu acho que o que diferencia também muitos atletas que muitas vezes acabam reclamando, acabam falando isso, falando aquilo, de que, não tenho isso, não tenho aquilo e tal, é justamente isso. Eles fazem pensando no retorno. Eu passo pensando no retorno pessoal e não financeiro, mas claro que, onde eu cheguei, claro que eu também quero dar uma vida boa para minha família. Merece, né? Eu quero ter uma vida realmente. Merece, porque hoje eu vejo que o esporte dá essa possibilidade, Sim. né, para quem realmente faz, porque realmente é diferenciado que chega lá. Então, é isso. E quando ele fala de voltar do zero, realmente, porque assim, pra ser sincera, a nossa vida financeira dependia do campeonato do Expo desse ano. Então a gente já tava na visão de tipo assim, se você não ganhar, a gente vai voltar pra lá, pra onde a gente veio. Só que se a gente não vai voltar com as mesmas condições de antes, claro. Só que, se for possível pra gente voltar, a gente volta, pra gente se erguer novamente. Só que, graças a Deus, o resultado foi bom e de lá pra cá a gente não voltou pra pólvora. Tinha essa pressão, Divan? Tava escutando no bastidor? Muito. Que se não fosse bem no Expo, ia rodar lá? Não, eu cheguei a ouvir que eu tava com dias contados. Então, isso dentro, né? Você já tava com o contrato vencido. Já, de fevereiro. Mas tava recebendo, a competição certinho. Não, tava. isso tava. A competição em junho. Mas o que mais me deixou aflito, né? O que mais realmente me deixou preocupado foi o fato de não ter, mesmo a Growth tá bancando ali o salário, tudo, honrando com tudo, isso eu não reclamo de nada. O fato de eu não ter um contrato. Tipo, a qualquer momento eu podia sair ali sem nenhum tipo de Mas luta, não tinha uma nada segurança pra poder dormir com a cabeça em Não. Então, E quem me deu essa segurança foi a Integral, que me ofereceu um contrato, entendeu? O contrato, uma estrutura. Então, isso também me deixou mais tranquilo para trabalhar. Claro que eu continuei me cobrando porque eu queria mostrar o resultado. Eu queria mostrar o resultado para a empresa que confiou em mim, acreditou, e de certa forma me deu uma estrutura para que eu pudesse chegar lá. Então, eu me cobrava por isso. Eu sempre me cobrei, na verdade. Quando eu tava lá na abóbora, eu já era pró, já era tudo, eu queria vaga pra Olímpia. Mesmo treinando com ela, com peso, sem comendo ovo em todas as refeições, não tendo dinheiro pra nada. Hoje a gente para, assim, pra pensar, e a gente vai ver, assim, o que passava na nossa cabeça de achar que você ia conseguir ter um resultado bom, eu sendo o seu peso, porque, tipo assim, não ia ter evolução, não tinha nem os produtos tinham direito,
não dava pra usar. A alimentação também Tava escassa. horrível. Só que na nossa mente a gente ia conseguir. Na nossa mente a gente ia conseguir. Acho que Deus nos dava força, falava, não desista, não desista. E foi a gente não desistir, foi o que nos fez levantar. E é isso, né? É o que a gente